ele, tá? Bom dia! Bom dia! Tá devagar. Cadê o bom dia bom aqui? De novo. Bom dia! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Estou vendo que tem carinhas novas aqui. Vamos prestar atenção, porque esse assunto, por mais que vocês falem, quem é essa fulaninha falando sobre violência humana, se ela não sabe de nada? Quem disse que não? Eu, além de estudar, eu tenho vivências na vida sobre violência. Então, eu estou dividindo com vocês a experiência de estudos para a gente entender como sair dessa furada que a gente acha que não tem saída, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Andrea Canese. Eu tenho um projeto que atende mulheres em situação de violência doméstica, chamada Clara Zetkin. Eu tenho outro projeto de estudos preparatórios para carreiras policiais. Gente, senhoras, Por favor, acabamos de falar para ter respeito e escutar, tá bom? Bom, voltando ao assunto, meu nome é Andrea Canese, eu falei dos projetos que eu tenho. Eu também tenho estudos em criminologia, eu tenho psicopatologia forense e serviços jurídicos, gestão de serviços jurídicos. Pessoal, o que eu vou falar com vocês é o seguinte, é sobre violência humana e seus impactos no desenvolvimento nosso como um todo, tá? Desde o começo do ano, eu estou fazendo um trabalho com vocês, todo último dia do mês, para estar com vocês para falar sobre um pouquinho da violência. Então, eu trouxe pessoas, profissionais que trabalham na área, como advogados, policiais, trouxe também psicólogos, serviço social, não pode estar aqui, mas ela está lá em cima, que é a lei coloca, né, que eu comentei sobre como funciona. Existem diversos recursos? Existem. Então hoje eu vou fazer uma síntese de tudo que a gente viu e passar para vocês algumas coisas sobre alguns comportamentos, algumas situações que vocês vão se encontrar e que vocês têm como identificar como um tipo de violência. E nesse tipo de violência, no final do outro mês, que já é a nossa despedida desse ano, né, praticamente, a gente vai conversar sobre alguns recursos que a gente pode estar buscando para sair dessa situação, ok? Bom, a princípio, a gente conversou desde o início das nossas palestras juntos, falando sobre da onde veio a violência humana desde o seu início até os dias atuais, ok? Claro, sempre perpetuando, gente, por favor, sempre perpetuando, por mais que não pareça interessante, vocês vão perceber que na vida de vocês estão vivendo isso. E vai ser muito útil essa ajuda que eu estou passando para vocês, tá bom? Bom, a gente sempre perpetuando a questão de imposição de poder sobre o outro, imposição de algo sobre o outro. A violência, ela não é legal. Se ela fosse legal, ela não teria tantas leis para preveni-la, para puni-la, certo? Mas como é que eu vou saber se eu estou vivenciando a violência? Como é que eu vou saber se realmente o que eu estou fazendo é um tipo de violência? Porque muitas vezes... onde a mulher fazia muito filho, o homem fazia muito filho na mulher, e ela era submetida a viver escrava, lavando e passando. Isso, a história da mulher é isso mesmo, exatamente. O que ele falou é um conhecimento bem pesado. Pessoal, se vocês não quiserem, eu vou embora. Sem problema. Eu estou vindo de coração para vocês, é sério, eu nunca vivo com vocês. Só que dessa vez está demais, gente. Pode ser? Aqui vocês vêm para alimentos do estômago, alimentos de conhecimento. E a gente está aqui para ajudar a questão, tá bom? Bom, vamos lá. E aí,
vida. Era terrível a história da mulher no planeta Terra, literalmente. E assim, não é só o Brasil, não significa isso. É humanidade, é uma questão humana, infelizmente. E para os homens, começou a questão da imposição, da violência, do tipo de agressão para se impor. Então, um homem é mais forte que o outro para se impor. Gente, me desculpa, mas isso é um pouco primitivo. Quem faz isso é cachorro, por exemplo. Sabia, eu fiz curso de adestramento e aí eu percebi um comportamento interessante que o homem faz. Para você ver como a natureza nossa é animal ainda, né? A gente ainda tem esses princípios. Não estou xingando ninguém, pelo amor de Deus, eles são os nossos instintos, tá? Que graças a eles a gente se defende muito bem. Eu vi o comportamento de um cachorro pro outro de se impondo. Ele colocando, mostrando a virilidade dele sobre o outro. E aí todo o bando obedecia. Aí você vai falar assim, tá, o que isso tem a ver com o humano? Muito. Se a pessoa é mais forte que você em algum aspecto, é óbvio que ela vai sobrepor você. Esse é o princípio. Isso é humano. Aí você vai falar assim, mas isso está certo? Não. Seria legal se a gente pudesse seguir as leis divinas, que seria o certo, né? Que é o que toda a humanidade é passado por anos e anos, anos e anos e anos, né? Sobre o que é o princípio da bondade, da doutrina, da espiritualidade, para que a gente possa seguir o passo do bom e do bem. Porque Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. Mas, será que a gente está fazendo a coisa certa? Eu assisti uma série uma vez que falava assim, por que odiamos? Ele fala sobre a questão do ódio humano. E é interessante, isso está no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Por que odiamos? E é interessante porque são vários tópicos. É curtinho, tá? É uma série curtinha de seis capítulos, tá? Mas ela fala sobre a violência humana, a origem dela e como ela se perpetua facilmente. Por exemplo, para eu estar bem com vocês, eu tenho que ter alguma característica minha que agrade a vocês. E vice-versa. Para sermos o quê? Uma turma, amigos, colegas, a gente está na mesma história, na mesma situação. Meu pai me ensinou, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, sabe o que é? Você gostar de você, ser profissional e ter bem sucedido, para você gostar dos outros. Tá certo. A gente tem que se amar antes de tudo. E para a gente se amar, a gente tem que entender o que está acontecendo com a gente. Bom, voltando lá. Então, nessa série, ele mostra vários tipos de estudos, né, baseados em testes que eles fazem, observações. E é uma coisa que eu tenho feito a vida toda. Porque desde criança eu perguntava para minha irmã, por que as pessoas são tão ruins com as outras? Porque a gente vivenciou muita violência na infância. Então, a gente sabe exatamente na pele, ela por questão de gênero também, porque a minha irmã, ela não é que nem eu, ela é bem diferente de mim, e ela teve muito preconceito com relação a ela. E a mim, pelo meu jeito de ser, acreditava muito nas pessoas, sempre muito dedicado ao próximo. Passei pra caramba, tá? E aí você vai falar assim, tá, e você faz essa pergunta e qual foi a resposta? Busquei, até hoje ainda busco, e descobri que, para a gente fazer parte de uma turma, que a gente precisa, isso é necessidade humana, tá? Porque todo ser precisa de uma equipe, de uma turma, porque não consegue conviver sozinho, isso é natureza. Até os bichinhos são assim. Você já viu um passarinho voando sozinho no ar? Talvez para ele também não levar a comida do seu filhote. Mas com certeza ele tem um dono. Da mesma forma, a gente, não é verdade? A gente precisa para a gente se sentir bem. Solidão é muito ruim? É. Ninguém consegue viver sozinho. Por exemplo, eu vivo sozinho a vida toda na minha casa. Tudo bem, você vive sozinho? Legal. Mas quando você sai e vai no mercado, você não conversa com outras pessoas? Então você não está sozinho. Você tem alguém, você precisa desse alguém. Não é verdade? Exatamente. Precisamos sempre de alguém, precisamos sempre estar com alguém. Por mais que esse alguém nos dê dor de cabeça até e chega. Mas, aonde está a violência e como é que eu estou fazendo? Gente, eu sempre expliquei aqui uma coisa muito séria. A cabeça da gente, presta atenção, a cabeça da gente é o bem mais importante
a nossa existência. É ela quem vai fazer você vivenciar, estar, e viver, né? Porque sem a cabeça você não tem o comando do corpo para respirar, para comer, para andar, não é verdade? Da mesma forma, você não sobrevive sem a cabeça funcionando. Não adianta nada no coração, mas se a cabeça morta, morreu o coração. Tanto é que na morte, o pessoal espera o cérebro parar para lidar com a morte. Isso, Enquanto você, o cérebro não parou, você ainda não tem. Isso mesmo, exatamente. Mas, gente, tá, tudo bem. Se eu estou falando do cérebro, então tem um fundamento. Gente, atenção. É rapidinho, já estou terminando. Ó, violência, calma. A gente pode conversar de outra forma, tá bom? Bom, aí o que acontece? Se a cabeça, eu estou tocando nesse assunto, ela é importante, vital para a nossa vida, o que acontece? Se a gente tem isso bem desenvolvido, eu vou ter uma vida o quê? Tranquila, plena, certo? Mas como que eu vou saber se eu estou fazendo a coisa certa? Primeira coisa, cada ser humano, ele nasce com uma característica natural dele. Uns são teimosos, tem outros que são cabeçudos, tem outros que são, meu Deus, tem um jeito dificílimo de levar, mas é uma pessoa boníssima, maravilhosa de coração. Isso é comum. Tem outras características também, tem outros que são carinhosos, bondosos, tem pessoas que têm uma maldade no coração que só vem. Mas isso tem parte dessa característica dentro dele. Mas tem a outra que é formada de fora para dentro. Ou seja, vocês já entraram numa piscina ou num lago em que quando você ouve um barulho lá fora muito estridente, na água parece meio estranho, mas você consegue ouvir esse barulho? O feto em desenvolvimento na mulher dentro da barriga é a mesma sensação, ok? Se isso acontece, obviamente ele pega o quê? Vibração do ambiente. Então, se o ambiente está favorável, relativamente equilibrado, que ninguém é 100%, não existe isso, esse feto vai ter um desenvolvimento pleno. Agora, se tem muita energia pesada de briga, discussão, coisas ruins, muita ansiedade, muito nervosismo, muita gritaria, como que vai ser o desenvolvimento dessa criança? Agitado, nervoso. Talvez você esteja gerando um futuro agressor ali. Né? Como que é possível? Muito. Porque você não tem consciência, isso é normal, porque eu vivenciei violência a vida toda, e para mim era normal ver uma mulher sendo agredida. Para mim era normal ver um pai espancando o filho. Para mim era normal o bullying na escola, ofendendo e humilhando as pessoas a ponto de deixarem doentes. Para mim era normal. Sabe por quê? Porque eu cresci nesse meio. Aí você vai falar, nossa, será que eu também estou vivendo isso? De certa forma estamos, todos nós. E infelizmente, já foi comprovado que estamos doentes. A cabecinha está precisando de ajuda. E sabe como a gente consegue? O conhecimento. É por isso que eu liguei para conseguir esse espacinho para falar para vocês. A gente precisa ter o conhecimento do que estamos fazendo, do que somos, do que representamos para aquele que nos admira. Voltando à criança. A criança nasce. Ela vai ser criada naquele ambiente, com aquela cultura local. Com aquela cultura de fora, próxima do local. E com tudo que ela tiver contato. Seja amigo, seja parente, seja escola, seja religião. E a criança, ela pega e adquire admiração por aquele que lhe se identifica. Como nós. Por exemplo, se eu me identifico com elas aqui, eu vou ficar com elas direto. Se eu não me identificar com elas, me identificar com eles aqui, eu vou ficar com eles direto. Por quê? Eu me sinto bem, eu me sinto acolhida, eu me sinto parte da equipe. É a
necessidade humana é essa, é natureza, tá? A gente faz inconscientemente isso. Mas, até mesmo porque precisamos procriar, precisamos evoluir, precisamos crescer. Isso faz parte da nossa evolução. Voltando, então a criança ela cresce nesse meio. Se ela cresce nesse meio, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter um comportamento que ela adquiriu. Porque para ela, que não foi para mim, é natural. Você é meio do produto onde você vive. Exato. Aí o que acontece? Quando você tem isso, o que vai acontecer? Tudo que você fizer, você vai achar que é natural. Então assim, se você cresce no meio em que a pessoa vive o tempo todo humilhação, como é que você vai ser com o outro? Você vai humilhar? Nossa, tem como resgatar isso? Tem. Quando você tem esse conhecimento, a gente tem profissionais que eu trouxe aqui que podem ajudar a gente a identificar e nos ajudar. Por mais que a gente não esteja preparado, eu sei que assim, eu estou falando para milhares aqui. Se um entender o que eu estou falando, eu já me sinto presenteada por Deus. Porque é uma informação importante a gente entender que a gente precisa dessa ajuda, mas sozinho não conseguimos. Você lembra que eu falei? A gente se identifica com outras pessoas para a gente se adaptar ao meio porque precisamos. Se a gente tem profissionais que podem nos ajudar, legal, tudo bem, eu posso conversar com as minhas amigas novas, com os meus amigos novos, que eu envolver, mas não é uma terapia. A diferença de uma terapia de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ele vai conversar com você, vai esperar que você fale e vai fazer você enxergar o que você está errando, o que você está acertando. Não que ele seja detentor de toda a verdade, mas ele sabe o caminho para a melhoria. E ele vai te ajudar a te enxergar, você se enxergar e trabalhar isso. Consequentemente, por mais que a gente não admita, a gente vai passar isso para quem? Para quem a gente ama naturalmente. Por quê? Porque é uma tendência nossa. A gente veio para nascermos, crescermos, desenvolvermos e morrermos. E obviamente que nesse percurso trazemos outros para seguir a mesma história, porque faz parte da humanidade. Isso é humano. Mas eu não estou identificando e as pessoas me odeiam. Por quê? Calma. Às vezes nós temos dois lados. Temos o lado ser um agressor de uma forma violenta, impositora, ou seja, eu invado meios que não me condizem, ao mesmo tempo eu invado a tua privacidade, o teu direito de ir e vir e imponho as minhas ideias, porque eu cresci sendo assim. Ou posso ser como uma vítima. Todo mundo me afeta, todo mundo me agride, todo mundo me faz mal e eu me sinto mal. Estou me vitimizando? Não. Cada um tem um jeito de formação. Cada um é um jeito diferente de receber a informação da violência. Eu me sentia como vítima. A minha irmã se sentia como uma agressora, porque tudo que chegava para ela vinha para cima. E para mim, tudo que vinha para mim, eu me escondia. Ainda eu peguei um dia desses, mas eu fiz tratamento, fiz isso aqui, mas a marca fica, tá? A marca fica para a vida toda. Um dia desses aí, teve uma violência que eu vi com um cachorrinho. E meu pai era muito violento. Meu pai e minha mãe se brigavam demais, era complicado. E meu pai, ele tinha um problema sério com tudo que fugia ao controle dele. E um dia eu vi um cachorrinho, ele dava aula na faculdade, vi um cachorrinho, ele gostava do meu pai. E ficou na blusa do meu pai. Aí meu pai acabou levando para casa, e o bichinho sempre estava lá. E a gente, que é criança, a gente gosta de bichinho, óbvio. Só que meu pai não tinha paciência com bichinho. Ele era extremamente descontrolado. E quando eu vi essa agressão com esse cachorrinho, eu entrei em pânico. Olha só, eu dou palestra para vocês, falo sobre isso, e eu entrei em pânico, olha que loucura. Para você ver como fica a realidade dentro da gente. Foi legal ter acontecido isso, porque eu comecei a identificar a calma. Então a gente não fica 100% curada, nunca. Mas a gente ameniza bastante, porque a gente consegue sobreviver. Quando a gente tem um apoio de um profissional, claro. Mas aí o que aconteceu? Eu entrei em surto, e aquela situação eu comecei a chorar de nervoso. Falei, gente, que loucura, e eu me senti como se fosse uma criança.
hipervigilante, porque ela fica o tempo todo assim, será que vai acontecer violência? Será que não sei o quê? Você não acredita, mas a mente faz isso o tempo todo. Uma criança que vê nesse meio. Eu sei que quem vive na rua deve sofrer horrores em comunidades carentes também. A gente tem muita imposição, muito descaso, muita humilhação, muito abuso daqueles que estão em cima da gente. Eu sei disso. É muito metódico, eu sou assim, você tem muita preocupação com muito é muito metódico. Isso acontece. Aí o que acontece com a cabeça da gente? A gente fica pirado, literalmente, porque a cabeça não aguenta, né? Mas assim, voltando. Então o que acontece? Quando a gente está nessa situação, eu sei que vocês passam de dificuldade, porque assim, eu tenho um irmão e com o falecimento dos meus pais, imagina, a gente cresceu no meio de violência. Então, o meu irmão me ajuda diferente. Ele entrou nas drogas, se afundou e se perdeu na vida. A gente fez de tudo para interná-lo, fizemos de tudo para salvar a vida dele durante 10 anos. Gastamos o que não tínhamos, perdemos tudo por amor a ele, mas ele não quis se ajudar. Quando a pessoa não quer se ajudar, não adianta. E vou falar honestamente, hoje ele está com uma cadeira de apoio, extremamente civil, não tem discernimento da realidade, por causa das drogas. Ele teve derrame, então assim, ele fala com muita dificuldade. E é um menino lindo, sabe? 1,80 m, coisa mais linda, inteligentinho, super carinhoso. Ele era muito carinhoso. A gente até achava que ele era exagerado, até demais, sabe? Tudo era flores, tudo era romantismo, tudo sempre foi assim. Mas olha como ele reagiu à violência. Mas meus pais não têm culpa. Vieram da violência e trouxeram a violência. E da violência, morreram na violência. Meus pais ficaram doentes e não aguentaram, faleceram. Hipertensão. A hipertensão, minha mãe teve isso em coração. Já meu pai teve tumor cerebral. Para você ver. Eu pedi muito para Deus, porque eu leio a Bíblia, e Salomão fala da sabedoria que nos deu. Só sabedoria para Deus. Eu só quero sabedoria para viver. Lidar com o ser humano. Porque lidar com o ser humano é um bicho complicado. É complicado, mas não é impossível, tá? Eu amo trabalhar com pessoas, eu amo ajudar pessoas e sei que todos nós precisamos de todos nós, tá? O meu tempo está encerrado, porém, eu quero que vocês no outro mês, no último dia do mês, e sempre estou aqui no último sábado do mês, para estar dando continuidade. Mas eu quero que vocês guardem o que é dentro de vocês. O que eu realmente, eu quero que vocês guardem essa pergunta. E toda vez que vocês verem uma situação de violência, antes de revidar de alguma forma, entenda porque o outro está reagindo. Às vezes ele está se defendendo de alguma coisa que ele vivenciou. Não está dizendo que você tem culpa, mas ele vai acabar naturalmente culpando, porque é o jeito dele de pedir ajuda. É inconsciente isso, tá, gente? Isso é natural. E aí, o máximo que eu posso te orientar, conversa com ele e fala, olha, desculpa, tudo bem, por mais que esteja errado, tá? Desculpa, tudo bem. Pode deixar. Se quer alguma ajuda, está passando por algum problema, se você tem essa liberdade. Se não tem essa liberdade, desculpa, tudo bem, sai fora. Sai fora. Porque é o seguinte, por mais que você bata de frente, você pode perder essa luta. Porque essa luta às vezes não é sua, é dele. Você poderia estar ganhando tempo dessa luta em ajudá-lo. Tem obrigação? Não, não tem. Mas o seu coração, e se fosse com você? Você gostaria de se ajudar? Fica a dúvida aí, né? A gente se fala no outro mês, tá bom? É isso aí, vida se importa.